Olá, pessoal. Meu nome é Milena. Bem-vindo à nossa segunda aula de um quadro de 4 aulas sobre frações. Nossa primeira aula já está lá no YouTube. Então, vamos lá. Nessa aula, a gente vai aprender um pouco do que é MMC. O MMC nada mais é do que um número mínimo múltiplo comum. Então, quando eu estou trabalhando com 2, 3, 4 ou mais números e quero achar um número comum, mínimo e múltiplo desses números que eu estou trabalhando, eu calculo o MMC. A partir disso, o que a gente precisa saber sobre o MMC? Vamos pensar em um número N que seja diferente de zero, e esse número é o menor múltiplo comum de 12, 15 e 20 ao mesmo tempo. Então, qual é esse número N? Vamos encontrá-lo. Para resolver esse problema, a gente precisa inicialmente escrever o conjunto de múltiplos do 12, do 15 e do 20. Então, vamos começar pelo 12. Lembrando que toda vez que eu vou escrever os múltiplos, precisa sempre começar com um zero e colocar a tabuada do número que a gente está procurando. Então, a tabuada do 12. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 e etc. Depois, os múltiplos de 15, também começando com zero, 15, 30, 45, 60, 75, 90 e etc. Depois, os múltiplos de 20, começando por zero, 20, 40, 60, 80, 100 e etc. Legal. Agora, observando esses conjuntos, a gente consegue verificar que o menor número natural, diferente de zero, por isso que eu coloco sempre diferente, porque senão o menor seria o zero. Mas já que ele aparece em todos os múltiplos, em todos os números, então a gente sempre coloca que tem que ser diferente de zero, ok? Então, diferente de zero, esse múltiplo, ao mesmo tempo de 12, 15 e 20, é o. Então, a gente começa a olhar quais são os números que se repetem entre os três números que a gente está verificando. Então, 12 não se repete, 24 não se repete, o 36 não tem nenhum, o 48 também não tem nenhum. Então, nos resta o 60. Ó, o 60 ele aparece nos três números ao mesmo tempo. E ele é o menor, ele está mais próximo do zero. Então, como que a gente escreve isso? Que o MMC entre 12, 15 e 20 é o 60. Então, o MMC desses números, o mínimo múltiplo comum, é o 60. Agora, nós vamos aprender como calcular o MMC de outra maneira. Essa maneira anterior que eu mostrei para vocês, quando nós vamos trabalhar com muitos números ou com números muito altos, ela não vai ser eficaz. Então, eu apresento a vocês outra maneira de se calcular, que é a técnica do elevador. Como que a gente faz? Vamos calcular o mesmo exemplo. Então, MMC de 12, 15 e 20. Primeiro, a gente escreve os números, passa uma reta ao lado direito desses números e decompõe esses números em números primos. Então, quais são as etapas de calcular um MMC? Então, a primeira etapa, decompor em fatores primos. E a segunda etapa, multiplicar os fatores encontrados. Com isso, a gente pode concluir que
nós não precisamos seguir a ordem dos números primos. A gente não precisa começar com 2, depois com 3, depois com 5 e com 7. Por quê? No MMC, a gente vai multiplicar todos os números obtidos. Então, na operação básica, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a gente não precisa seguir uma sequência. Então, vai do seu critério. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar com o primo número 2. Então, 12 dividido por 2, 6. 15 não dá, a gente copia. 20 dividido por 2, 10. De novo, por 2. 6 dividido por 2, 3. 15 não dá. 10 dividido por 2, 5. Vamos para o 3 agora. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. E 5 dividido por 3 não dá, então a gente copia. Agora vamos para o 5. O 1 a gente copia, 5 dividido por 5, 1, e 5 dividido por 5, 1. Finalizamos. Chegamos nessa última etapa de encontrar os números 1, então a gente encerra por aqui. E agora a gente calcula. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, novamente, o MMC, em outra maneira, de 12, 15 e 20 é o 60. Nessa parte da aula, a gente vai entender aonde nós vamos usar o MMC no nosso dia a dia. Então, quando a gente pegar um problema matemático e não souber o que fazer, para eu saber se eu vou usar MMC, ele precisa ter pelo menos 3 características. Se tiver pelo menos uma das 3 características, eu vou precisar efetuar o cálculo do MMC. Então, a primeira característica é a ideia de tempo. A segunda característica é coincidência. E a terceira e última característica é quando irá acontecer novamente. Então, se no problema tiver uma dessas 3 características, você pode aplicar o MMC. Vamos para um exemplo. Nosso primeiro exemplo é: 2 navios fazem viagens entre 2 portos. O primeiro navio viaja a cada 24 dias e o segundo a cada 30 dias. Se esses navios, em um determinado dia, partirem juntos, depois de quantos dias voltarão a sair juntos? Então vamos lá. Vocês conseguiram encontrar uma dessas características que eu passei no problema? Vamos lá, ó. Depois de quantos dias voltarão a sair junto? Então, ele cabe nessa terceira característica, quando irá acontecer novamente. Então, sempre que aparecer as características, nós vamos utilizar a técnica de MMC para calcular. MMC de 24 e 30. Vamos fazer a técnica do elevador. Então, 24 e 30. Por 2, 12 e 15. Por 2, 6 e 15. Por 2, 3 e 15. Por 3, 1 e 5. E por 5, 1 e 1. Então, multiplicando. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então, qual que é a resposta? O MMC é 120. Então, qual é a pergunta? Depois de quantos dias voltarão a sair junto? Depois de 120 dias. Essa é a resposta do problema. Então é isso, pessoal. Aqui a gente encerra a nossa segunda aula sobre MMC. Espero que vocês tenham entendido, tenham acompanhado. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula sobre soma e subtração de fração. Até já!